Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishna Bhutala Srimati Ridananda Das Goswami Tinamne Namaste Guru Sahibam Dase Prabhupada Pramodaya Dustas Siddhanta. Hare Krishna. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nós lemos a gente está no 11º canto, 11º capítulo, nos versos 34 a 41. E aí nesse grande parágrafo aqui do Uddhava Gita, Krishna falou, a gente leu nas últimas aulas, quem perdeu pode pegar no YouTube. A gente leu uma série de técnicas de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Então, Krishna mesmo, pessoalmente, apresentou as técnicas que a gente reconhece, são técnicas bem conhecidas no movimento Hare Krishna, a gente trabalha bastante isso. E são técnicas que trabalham diretamente a questão de Bhakti. Isso é interessante até destacar, antes da gente continuar, porque tem um pouco essa confusão, na minha humilde opinião, de confundir um aspecto do yoga com um processo completo. Então, por exemplo, eu não acho que é correto dizer, eu sou um Bhakti Yogi. Eu acho que eu sou um yogi. Eu estou tentando ser um yogi em potencial. Então, um yogi que pratica os diferentes componentes de yoga e, como Krishna fala que Bhakti é o aspecto mais elevado, e de fato a gente falou muito sobre isso nas últimas aulas, né? Então, claro que tem um forte elemento de Bhakti na prática, que realmente é o mais intenso e mais elevado aspecto. Mas não é o único. Tanto que quando a gente vê uma descrição dada diretamente por Krishna sobre as técnicas de Bhakti, a gente reconhece que, sim, são técnicas de Bhakti, mas são um processo completo de autorrealização? Não, não são. Tanto que ele já explicou muitas outras técnicas antes, exatamente como na Bhagavad Gita, né? O Uddhava Gita que a gente está lendo se compara com a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é muito mais famoso. Mas o Uddhava Gita é a mesma coisa, é Krishna pessoalmente explicando para um querido associado, amigo, devoto, o que é o caminho completo da autorrealização em yoga. Então ele está apresentando muitas coisas, e aqui a gente chegou finalmente chegou em Bhakti, e especificamente falou de técnicas de Bhakti, coisa que na Bhagavad Gita ele não chega nem a entrar em tantos detalhes como ele entrou aqui, porque de novo o Uddhava Gita é um pouco mais rico, mais profundo do que o Bhagavad Gita, então ele entra em maiores detalhes aqui que ele não entra na Bhagavad Gita, por exemplo. Mas então aqui a gente viu nessa lista que são coisas bem devocionais mesmo, como festivais, como cantar, recitar as glórias do Senhor, e cantar fazer kirtan, como a gente fez, e celebrar os festivais e participar dos festivais, a questão da deidade no altar, de você ter uma deidade, fazer. Então, todas essas questões que são certamente pura Bhakti Yoga, mas são apresentadas aqui como técnicas de Bhakti Yoga. E eu pessoalmente vejo assim que às vezes as pessoas se confundem e acham que isso só é yoga. Que só vão praticar isso. Isso é fundamental, mas não é tudo. Então você tem que praticar os outros componentes do processo também. Desde os mais básicos, como se cuidar,
ter uma dieta vegetariana, até os, sabe, mente no aqui e agora, cumprir seu dharma, trabalhar o seu estado mental, psicológico, tudo isso faz parte também, e certamente o conhecimento que a gente está aqui cultivando, Jnana, tudo isso faz parte do processo. Então, por isso que eu tenho feito essa mensagem, assim, estou tentando passar, olha, é um processo holístico, é um processo completo, e você não deve se auto-sabotar deixando de lado qualquer um dos elementos principais do caminho. Porque você vai atrapalhar o seu processo. Se você tenta se espiritualizar, mas você não é uma pessoa correta, não funciona assim. Não dá para você sair enganando as pessoas, mentindo, não mantendo a sua palavra e querer ser um devoto de Deus. Não funciona assim. Se você quer se espiritualizar, mas você fica ainda se intoxicando, você se detona, come mal, também não vai dar certo. Seu corpo vai ficar estragado, ele não vai ter capacidade de fazer os avanços mais finos. Você quer avançar na espiritualidade, mas você está cheio de trauma psicológico, você fica cheio de nheca e não consegue resolver, vai travar. Você vai ficar travado na sua identidade traumatizada. Tem que ir lá, tem que limpar isso aí. Vai ter que, em algum momento, você vai ter que, tá bom, mamãe, papai, tudo bem, deixa pra lá. Tentaram, fizeram o melhor e tudo. Entendeu? Perdoa a ex-mulher, perdoa. Larga. Porque senão não vai. Então, são vários, é tudo um pacote só. Então eu queria só deixar isso bem claro, mas também não pode fazer espiritualidade e não fazer bhakti, porque aí você perdeu o ouro. Morreu na praia. Fez tudo de legal, se sentiu bem, mas aí você não fechou, entendeu? Então também é pacote completo. Tudo. Ok? Bom, eu vou ler agora, como a gente já viu, a gente já fez todo a gente já leu, passou 2 aulas, né? Que a gente ficou lendo. Agora eu vou ler o significado, que eu não li, então eu vou ler o significado e qualquer coisa vocês vão perguntando e aí a gente vai tentar seguir para o próximo verso. Ok? Nestes 8 versos, o Sr. Krishna termina sua exposição sobre as qualidades santas em geral e descreve as características específicas dos devotos do Senhor. O Sr. Krishna afirmou claramente aqui e na Bhagavad Gita que a meta última da vida é render-se por completo a Ele e tornar-se seu devoto puro. Então tem essa mensagem. Que no fundo, quer dizer, no final do processo, como pico do processo, você vai ter que se entregar por completo a Deus. Essa união, essa entrega amorosa por completo a Deus é o aspecto último. Na Bhagavad Gita, Krishna fala, olha, sarva dharmam parityaja, mamekam sharanam vraja. Não conte, não dá para você depender de todos os dharmas. Você pode cumprir todos os dharmas, mas isso não é suficiente. Você pode se abrigar unicamente em mim. Isso que ele fala. Aqui a gente usa a palavra render, você vai ver nos livros da Prabhupada, a palavra render, mas a palavra assim, sharanam, abrigar. Maneira diferente de falar a mesma coisa, mas se abrigar. Qual que é o seu abrigo último? Adianta você ser uma boa pessoa? É ótimo, mas é suficiente? Não. Então é o que eu estou falando, é necessário, mas insuficiente. Então você ser todos os dharmas, você foi uma pessoa maravilhosa, um cidadão bom, amigo bom, filho, pai, mãe, marido, amigo, super ecológico, tal, você fez tudo, dharma, todos os dharmas, você brilhou. Isso vai te dar abrigo final? Não, você ainda vai morrer e reencarnar com um karma excelente, mas você ainda vai morrer e reencarnar. E aí depois vai ter que, né? Quanto tempo você vai conseguir ficar mantendo o Dharma lá, nota 10? Vai acabar escorregando, pisando no tomate. Porque a natureza do mundo é essa, você vai fazendo, de repente você, né? Pisa no tomate.
Então, para abrigo final, aí Sharanam. Ekam, unicamente em mim, Krishna fala. E é essa a mensagem sempre. No fundo, o yogi ele vai ter que chegar nesse ponto de se abrigar completamente em Deus, porque senão, onde que ele está indo, para onde que ele vai, o que ele está fazendo? Ele não fechou ainda, não entendeu ainda o que é o mundo, não entendeu a realidade. Fica faltando. Faz tudo, mas... Então esse é o detalhe que fecha, por isso que eles estão falando aqui. Essa é a instrução, a meta última, é essa. Agora, de novo, como eu falei, o processo holístico. Você consegue completamente se abrigar em Deus assim? Eu acho que não. Na minha experiência, na minha vida própria, a resposta é não. Por quê? Porque você está cheio de processos, cheio de apegos, cheio de ideias, confusões, sabe? Todos aqueles outros processos do yoga estão lá para te ajudar a trabalhar essas outras coisas todas que te mantêm presas na concepção material, presas na ilusão. Então não dá assim, agora vai, imediatamente, abrigue-se. Aí... Peraí. Deslumbre. É aquele momento. Aí passou. Aí pronto, aí passou, um rapaz bonito, a menina bonita, já... Opa, quem? Krishna? Sim, Krishna, não, mas... Alguém te oferece uma graninha, seu... tem que pagar. Pronto, perdeu tudo. Então, precisa de tudo. Vem o trauma, vem a confusão mental. Ok. Nesta passagem, o Senhor descreve elaboradamente o processo do serviço devocional de Bhakti Yoga. Deve-se oferecer ao Senhor tudo o que se adquire, pensando, o Senhor Krishna mandou estas coisas para que eu possa servi-lo bem. É muito boa essa mentalidade, assim, porque eu falo que essa mentalidade de você ver tudo como sendo divino, isso te mantém conectado sempre na espiritualidade. Para começar é uma boa porque é real, para começar. 2, você fica conectado à realidade, assim, de fato tudo foi arranjado por Krishna. E depois isso te mantém sábio na hora de utilizar as coisas. Porque se você ficar lembrando, não, tudo foi enviado por Krishna, para quê? Para poder fazer o meu papel. Meu papel é qual? Meu papel último é servo de Deus. Servo amoroso. Então, para eu servir amorosamente, e como é que eu vou servir Deus? Sim, a gente pode servir nessas coisas bem específicas mencionadas aqui, de templo, de altar, de fazer festival, mas ninguém vive só de templo, altar e festival. Tem gente que tenta, mas enfim, não dá. Você tem que cuidar da vida, tem que estudar, tem que trabalhar, você vai acabar casando, vai ter filho, tem que ter sua casa, tem que lavar roupa, tem que ir para o dentista, né? Então você tem que... Então como que você vai servir a Deus? Através do seu Dharma. Esse é aí que fecha a coisa. Seu serviço a Deus fora do ambiente super devocional missionário, que você pode tentar aumentar ao máximo, maravilha, super legal, mas não dá, ninguém sustenta, você não pode, né, só viver. Então, fora desse ambiente bem restrito, super templo, sabe, missionário, aí é o Dharma. Porque mesmo o devoto mais dedicado, ele tem que ainda cumprir o Dharma de se cuidar, de comer, de dormir bem. No mínimo, ele tem que fazer isso. Muito provavelmente ele vai acabar casando, vai ter família, entendeu? Então não dá para fazer só. Você não pode só ficar lá no templo. Então quando você recebe as coisas, recebe nessa natureza. E aí, como é que eu vou usar isso para o meu Dharma? Inclusive meu Dharma espiritual. E aí você não se perde tanto na hora de desejos de compra, consumismo, sabe? Você não se perde tanto nessa mentalidade. Porque você sabe você sabe qual é o seu propósito. E você então consegue engajar tudo que você recebe num propósito que pelo menos você pode errar, claro, ninguém é perfeito, mas pelo menos em geral você sabe qual que é o seu propósito, o seu Dharma.
e você vai usar suas coisas a serviço do seu Dharma, que é seu serviço a Deus. A pessoa, afinal, deve compreender de que a diminuta alma espiritual é parte integrante do Senhor Krishna e, por isso, deve entregar o próprio eu ao Senhor. Assim como um servo comum é dócil e submisso a seu senhor, do mesmo modo, o devoto deve ser sempre submisso a seu mestre espiritual, que é um representante do Senhor Krishna. Ele deve realizar como seu corpo e mente se purificam pelo simples fato de ver o mestre espiritual ou de aceitar em sua cabeça a água oferecida ao mestre espiritual. Estes versos enfatizam que se deve participar dos festivais Vaishnavas. Tanto quanto possível, devem-se realizar grandes festivais em todo o mundo para que as pessoas possam aos poucos aprender e aperfeiçoar a vida humana. As palavras Mamarcha, Stapana e Shraddha são significativas. Aqui o Senhor Krishna declara que se deve ter fé na adoração à sua deidade, já que o Senhor está presente em pessoa na deidade. As palavras Udhyano Pavankrida Puramandira Karmani indicam que deve haver um sério esforço para construir belos templos e cidades Vaishnavas com amplos parques, pomares e jardins de flores. Exemplos notáveis de tais esforços podem ser vistos hoje em dia na Índia, nos jardins de Mayapur Chandradoya Mandir. As palavras de Pavalokam me nopayunjan niveditam indicam que nunca se deve usar a parafernália da deidade para o gozo dos sentidos. Se há falta de eletricidade ou luz, não se devem usar as lamparinas da deidade, nem se deve jamais oferecer ao Senhor Krishna parafernália antes oferecida ou usada por outros. Nestes versos, enfatiza-se de muitas maneiras a importância da adoração à deidade e dos festivais Vaishnavas. O Senhor Krishna promete que quem quer que execute sinceramente estas atividades, de certo voltará ao lar, voltará ao Supremo. Tadanantyaya kalpate. A pessoa deve oferecer ao Senhor Krishna as suas posses mais queridas e não aquilo que lhe é supérfluo ou desnecessário. O que significa oferecer a Deus as suas posses mais queridas? Né? O conceito, assim, neófito é que você tem que, levar para algum lugar, né? E entregar lá no templo, deixar lá na porta do templo. Mas não é bem isso que a gente vê. Você vê Arjuna. Arjuna estava lá diretamente com Krishna, aprendeu essa mesma mensagem, e o que ele fez? Ele foi lá, ele vastamente bilionário, eles tinham riquezas incalculáveis, como os imperadores do mundo da época, e ele foi levar em algum templo? Não, nem tinha templo, nem se menciona qualquer coisa com templo. Você não vê uma vez Arjuna indo para um templo. E interessantemente, na época de Krishna, na época do Mahabharata, de Arjuna, não tinha nem instituição religiosa. Graças a Deus. Não tinha nem instituição religiosa. Tinha uns templos, aí tinha pessoa cuidando do templo, mas nem templo menciona assim. Nem menciona esse templo, o que dizer de instituição religiosa. Então, entregar a Deus, de novo, é você fazer da sua vida uma oferenda a Deus. Você que vai entregar a Deus. Não leve para alguém entregar, não. Entrega você. Esse é o chamado. Faça da sua vida uma bela vida, linda, dhármica. Um exemplo de vida devotado a Deus. Esse é o chamado. Esse é o chamado bonito. Faça a sua casa ser um templo. O seu corpo é um templo. Na sua casa você pode ter um altar, uma deidade. Sim, é legal. Isso é o mais legal. Eu falo assim, experiência, 25 anos. O mais legal de deidade é na sua casa. Porque deidade, para você ir visitar um templo uma vez por semana, uma vez por mês, ou só no festival, isso aí não vai impactar a sua consciência muito.
Quem é você? Para começar aqui, primeiro, né, deidade aqui, sempre, depois em casa. E depois sim, vai num templo, é legal também, todo mundo se junta, é divertido. Mas isso é terceiro. E é problemático, aí tem que pedir doação, enfim. Antigamente, quando tinha um grande templo, com o templo de Jagannatha em Puri, que até hoje vocês podem ir lá visitar, o templo de Jagannatha Puri, antigamente era o rei. O grande templo da cidade não era uma instituição religiosa, era o rei que, como parte da sua espiritualidade, como ele tinha riqueza vasta por ser o rei, ele usava os fundos do governo, enfim, o fundo dele, que o reinado era dele, ele usava aquilo para ter um templo. Aí as pessoas se beneficiavam, o cidadão tinha como benefício dos seus impostos um templo maravilhoso, bancado pelo rei. Aí é legal. Mas se eu puder falar assim, eu pessoalmente, essa coisa de ficar em instituição religiosa e ficar pedindo dinheiro toda hora, e pedição de dinheiro, pedir para fazer, sei lá, né? O que é isso, né? Eu acho que já passou essa era. Ficar pedindo dinheiro, ficar em instituição religiosa, aí fica a pessoa lá na instituição se achando, aí fica guerra de poder, aí vira política. Pra quê? Pra quê? Se você pode fazer, aí começa, não, você vem, me dá seu dinheiro, aí fica aquela coisa. Aí a gente está em Kali Yuga, né? A maioria dessas instituições religiosas do mundo hoje fica pedindo dinheiro pra quê, né? Aí chegam casos grosseiros na nossa cara, a gente fica assim, como é que o pessoal está caindo nessa? Pastor milionário, pastor na política, aí vira, e campanha política, enfim, eu acho que não tem nada a ver. Se alguém acha que é legal, respeita, tudo bem, vai lá, mas eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é até quase que uma doença, né, na sociedade humana. Eu acho que é um problema grave. Então não, você entrega a Deus. Você, vai lá, trabalha, faz bonito e faça daquilo uma oferenda a Deus. Não só mentalmente, mas, sabe, abertamente, fala, sabe, que as pessoas saibam, manifeste que você é uma pessoa que está entregando tudo que você pode a Deus. Faça assim, se alguém perguntar, isso mesmo, estou fazendo para o bem, para difundir, o que você puder fazer também, convida as pessoas para conhecerem Cristo na sua casa, e você seja um exemplo. As pessoas vão, ela já é assim, ela é devota de Cristo, assim. Maravilha. Você está fazendo a sua parte. Se alguém é muito apegado à sua família, deve providenciar para que ela se ocupe a serviço do Senhor. Se alguém é muito apegado ao dinheiro, este deve ser dado para propagar a consciência de Krishna. E se alguém considera sua inteligência muito valiosa, deve pregar a consciência de Krishna com grande lógica e razão. Se oferecermos nossos bens mais valiosos ao Senhor Krishna, automaticamente nos tornaremos queridos ao Senhor e votaremos ao Supremo. Então, essa é a explicação. Alguma pergunta sobre este significado? Então eu vou ler o próximo verso. Então eu vou ler o verso 42 agora, sem o sânscrito, só ler direto e vocês repetem comigo. Ó Santo Uddhava, por favor, fica sabendo que me podes adorar no sol, no fogo, nos brahmanas, nas vacas, nos Vaishnavas, no céu, no vento, na água, na terra, na alma individual e em todas as entidades vivas. Que tal, hein? Bom, né? Parece um anúncio para Chapada dos Veadeiros também. Então Krishna diz, ó Santo Uddhava, por favor, fica sabendo
que me podes adorar no sol, no fogo, nos brahmanas, nas vacas, nos Vaishnavas, no céu, no vento, acho que eu pulei essa parte com vocês, no vento, na água, na terra, na alma individual e em todas as entidades vivas. Isso é yoga. Isso é verdadeira espiritualidade. Essa é a espiritualidade que a gente quer para o mundo. Essa espiritualidade de você ver Deus e se adorar Deus em tudo, no planeta, nas pessoas. Essa é legal. Não que você esquece Krishna e acha que é só uma coisa. Não, Krishna mesmo. Pessoalmente, você ter a ligação individual, pessoal, íntima com Krishna. Mas você reconhecer o fato real que Ele está presente no coração de todos e que dele que vem toda a energia material, toda a beleza da natureza. Que Ele está na natureza. Sim, Ele está no altar, Ele está na deidade. Ele está no nome dEle, Ele está nas Escrituras. Mas que legal você sair no mundo vendo Deus, no vento, na terra, na água, no sol. Que legal, né? Sentindo aquela conexão. Isso é yoga. Yoga significa conectado. Conectado com quem? Com Krishna, com Deus. Esse é o Deus que a gente esperava encontrar. Não é? Um Deus que fala assim. Não o Deus do não é minha religião e a sua é do inferno e você não sei o quê, e cheio de regra e punição e inferno. Não é esse Deus. Isso a gente não queria encontrar. Esse Deus não só comigo que tem, com o outro não tem. Minha tribo, sua, não. Esse Deus tribal, esse não é legal. Esse Deus universal, esse que a gente quer, Deus que está em tudo. Isso é espiritual, essa é a diferença, né, de religião espiritual. Esse Deus que você vê no coração de todo mundo, não é só quem você gosta, não. Não é só quem está na sua igreja, não. Todo mundo, e não é só todas as pessoas, todos os seres vivos. E nem só todos os seres vivos, mas na natureza, terra, vento, sol, água, nos elementos da natureza, não só nas entidades vivas. Você se conectar a Deus. Eu confesso que eu já fiz muito disso aqui na Chapada, de ficar sozinho na mata, no rio e sentir conectado com a terra, com a água dentro de uma cachoeira, de uma água aqui, sentir conexão com Krishna. Confesso que eu já fiz isso muito. E ver o sol, ver o céu. Que tal o céu estrelado à noite? Também já fiz isso muito. E você fica lá. Quem conhece meu chalezinho, ela fica lá à noite, conectado com o céu infinito, com o universo, com a Via Láctea. E você sentir a conexão, olha só, não é só um negócio incrível, não, é Krishna. Você sentir a conexão, você sente céu, sol, água, terra, pau. E aqui dentro, em mim, na alma individual, eu. E aí você vê todos os outros seres, as plantinhas, bichinho, passarinho e tal. Essa é uma boa meditação para a Chapada dos Veadeiros. Né? Deve ser um pouco mais difícil lá em São Paulo, mas aqui funciona bem. É, porque aí o vento vem, né, com, sei lá, né, o ônibus, né, sabe, o caminhão passando, aí passa o vento, pega o lixo, não sei, é um pouco mais difícil, tem que ser mais avançado. Aí você olha para cima, tem uma névoa de poluição, né, é um pouco mais difícil. Mas aqui funciona bem. Funciona muito bem.
Ok, vamos ler o significado rapidamente. Se a pessoa não compreende que o Senhor Krishna é onipenetrante e que tudo repousa no Senhor, sua consciência de Krishna é de terceira classe e materialista. Então, não, isso aqui não é... Isso é classificação mesmo, assim, nas escrituras. Kanista adhikari é chamado. Kanista. Kanista literalmente significa devoto materialista. E a descrição do devoto materialista é aquele que só vê Deus na deidade e no templo. Essa é a descrição, a gente não inventou isso não. Essa é o devoto materialista. O devoto de segunda classe, Madhyamadikari, é aquele que já vê Krishna, reconhece todos os devotos de Krishna. Mas também vê que tem umas pessoas que estão em outra, estão uma energia muito pesada, então ele diferencia. Ah, esse aqui é devoto, esse aqui está numa onda meio pesada. Então ele diferencia um pouco. E o Uttamadikari, o devoto mais elevado, de primeira classe, vê todo mundo em relação a Krishna e considera que todos são devotos de Krishna. Muito estranha essa afirmação, mas é assim que é colocado. Que ele vê todos como sendo servos amorosos de Krishna, melhores do que ele mesmo. Assim que é o Uttamadikari. Ele se considera, não, eu sou que estou pior aqui na história. E todo mundo está mais conectado a Krishna do que eu. Assim que o Uttamadikari enxerga o mundo. Mas ele vê só tem, todo mundo está ligado a Krishna. Está fazendo melhor do que eu. Então, o Kanista Adhikari é esse que vê só no altar. E a gente vê muito disso. Saiu da igreja, já chutou o balde. Já saiu do templo, o comportamento é questionável. Uma vez meu mestre espiritual falou, por que você acha, como que a gente vai manter o templo limpo e o carro sujo? Eu morro de vergonha que meu carro fica meio sujo toda. Mas, a minha desculpa é que eu passo por estrada de lama, né? Então, paciência. Mas como que você vai manter, né, a sua casa, pelo menos a casa não, mantenha limpo. Como é que você vai manter um ambiente seu? Ah, aqui não tem importância. Não, bom, assim, a gente não mantém o templo limpinho? A gente não faz todo um esforço para manter o templo limpo? Por que você acha que o templo é diferente do seu carro? Ele me falou, eu falei... Por quê? Por que o templo é diferente da sua casa, do seu banheiro, do seu carro? Onde que está a diferença? Está na falta de realização espiritual só. Só você que não está vendo que é igual. Que é um espaço de Krishna também. Sua kitnet, seu carro, tudo é um espaço de Krishna. Afirma-se claramente em toda a literatura védica que a suprema verdade absoluta é a fonte de tudo. Tudo está dentro dele e ele está dentro de tudo. Para evitar uma concepção materialista sobre o Senhor Krishna, não se deve pensar que o Senhor existe apenas num templo e lugar particulares. Num tempo e lugar particulares. Ao contrário, deve-se entender que ele existe em todos os tempos e em todos os lugares e que se pode procurar e encontrar o Senhor Krishna em todas as coisas. Essa é a visão espiritual. A palavra Puja Padhani indica que o Senhor Krishna é onipenetrante, mas isso não significa que todas as coisas sejam o Senhor Krishna. O Senhor Krishna fala este verso para esclarecer sua supremacia como a onipenetrante personalidade de Deus e para mostrar o caminho da autorrealização completa. Então a gente não deve confundir essa onipresença de Deus, essa natureza onipenetrante de Deus, e confundir que Deus então está difuso em tudo, que ele só existe como o todo. Não. Aí Krishna fala assim na Bhagavad Gita, ele fala, veja só minha opulência mística, eu estou em tudo, tudo está em mim, e ainda assim eu estou à parte. Então na Bhagavad Gita ele trabalha essa questão um pouco mais, assim, com essas palavras assim, um pouco
Né? Você tem que pensar um pouquinho. Estou em tudo, tudo está em mim e ainda assim estou à parte. Veja só a minha opulência mística, Arjuna. Veja só. Tudo em mim, eu em tudo e ainda assim eu estou fora. Não fora não. Aí que tá. Porque ele existe como ele, Krishna, a pessoa de Deus, a forma de Deus, existe sempre. Mas tudo é uma expansão dele, então tudo está nele, e ele está em tudo, mas ainda assim ele está lá, também separado. Em atividades amorosas com seus associados eternos. As gopis, os gopas, as vaquinhas, etc. Então é isso. Foi bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Que Krishna abençoe todos vocês.